Este é o Conversas Cruzadas, que recebe 2 vencedores do Prêmio MPE Brasil. E para discutir boas práticas de empreendedorismo, para discutir o que está por trás de um case de sucesso no mundo empresarial, no mundo dos negócios. Antes do intervalo, Espírito, eu acabei te interrompendo aqui, por gentileza. Não, eu estava justamente chamando a atenção para essa questão de que cada vez mais os empresários, independente do porte desse empresário, eles vêm se preocupando com a questão da sustentabilidade do planeta, da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Então, quando nós fazemos esse mapeamento aí com essas 2.400 empresas, nós percebemos que várias delas, por menor que sejam, né, e até muitas vezes o grau de instrução desse empresário seja talvez não tão avançado, mas tem ali alguma iniciativa ambiental ou de educação de pessoas do seu entorno. Então, algo que faz com que, se cada pequena empresa realmente começar com essa preocupação, independente de ele estar conseguindo aumentar sua carteira de clientes ou não, o que nós percebemos é que aos poucos há sim esse nível de consciência do empresariado aqui de Santa Catarina. Por outro lado, o que a gente estava discutindo aqui era o seguinte: até que ponto isso já está refletindo em vendas? E aí eu acho que eu estava... Quer dizer, mudando o comportamento do cliente, do consumidor. Isso, a questão do que vale a pena na hora de definir por A ou B, né, em relação a um produto, uma empresa. Será que é só o preço? Será que é só condições de pagamento? Será que é só atendimento? Ou passa a ser também a questão de o quanto ele está colaborando para uma sociedade mais justa? Então, há sim a questão da cidadania, e a cidadania empresarial ela está fazendo parte desse mundo empresarial que a gente vive. Ainda nessa linha, tem o seguinte, né? A maioria das pessoas desconhece, né? Pessoa física, estou falando de pessoa física. Por exemplo, o cidadão ele pode destinar parte do imposto de renda, acho que até 6%, para o Fundo de Desenvolvimento da Infância e Juventude. Pode ser em Jaraguá, pode ser em Joinville. Quer dizer, em vez de mandar para o governo federal 100% do valor do imposto de renda, você destina até 6% daquele valor para a sua comunidade. Você escolhe o projeto. Acho que é a Lei Rouanet. Não é a Lei Rouanet, a Lei Rouanet de incentivo cultural. Não é você destina para o fundo... pessoa física. Pessoa física. Para o Fundo da Infância e Adolescência. Você escolhe o projeto. Quer dizer, as pessoas não sabem disso ainda. A única dificuldade disso, aí já acho que seria o próximo passo, é que o seguinte, o detalhe, você não paga um centavo a mais para isso. Só que você, repito, não destina 100% do imposto para o governo federal e deixa na sua cidade. A única dificuldade, a única barreira é a seguinte, é que você precisa antecipar essa receita, né? Essa destinação, esse 6%. Esse 6%. Só você precisa antecipar esse pagamento. Né? E não é junto, você não pode parcelar da mesma forma que você paga. Eu acho que também tem uma questão que é um tanto burocrática, porque você tem que montar um projeto, achar a associação lá, o órgão da prefeitura que vai tratar isso. Até não precisa montar o projeto, né? Você destina para o fundo e tal, vê com o contador e tal. A questão é a antecipação, né? Aqui, o Ayrton, na Serraria, ele diz o seguinte: a importância das micro e pequenas empresas é muito grande, só que as universidades e escolas técnicas não estimulam os estudantes a conviverem com sindicatos patronais, diz aqui o Ayrton. A cultura é que a pessoa, quando se forma, vira empregada. Aquela história de que, vou formar meu filho para ser funcionário do Banco do Brasil. Isso aí já acabou, né? Já acabou, né? As próprias universidades, cada vez mais, têm inserido a disciplina de empreendedorismo, têm feito uma série de iniciativas aí para fazer com que, inclusive, o aluno tenha algum tipo de simulação de negócios. E aí eu sou obrigado a falar do Sebrae, né? Sou obrigado a falar do Sebrae. O Sebrae tem aí uma série de iniciativas, uma delas é o concurso estadual de plano de negócios para universitários. A gente está aí em torno de, nós chegamos a quase 2.000 inscritos, né? Onde nós estamos levando os vencedores, são 4, cada um nas suas categorias, indústria, comércio, serviço e área rural, para conhecer o Vale do Silício e, a partir daí, se sentirem cada vez mais inspirados a montarem o seu negócio. Então, naquele momento que aqueles 2.000 alunos de todas as regiões do estado confeccionam o seu plano de negócio dentro de uma metodologia, eu não tenho dúvida nenhuma que eles estão sim pensando em, na hora de se formar ou quase se formando, montarem o seu negócio. Isso está mudando por via das universidades, também por via do próprio Sebrae. Há sim um nível de consciência. E eu diria, né, existe uma questão que está muito clara hoje na sociedade, é a seguinte: o emprego formal acabou, mas o trabalho está cada vez maior. Isso significa o quê? Que não existe mais aquela questão do emprego que todos nós buscávamos
talvez há 15, 20 anos atrás. Há sim a possibilidade de montar uma pequena empresa. A prova disso tem uma grande desenvolvedora de software hoje que ela fez o quê? Ela destina um tempo, um dia por semana, para que o colaborador ele vá para casa pensar num negócio para ele. Ela incentiva isso, ela paga o dia do funcionário para que ele vá lá estudar um negócio para ele. Né? E quando ele chega e apresenta um bom negócio para a empresa patrocina o negócio e lógico que vira sócio. Mas, sim, não, esse modelo, tá incentivando esse modelo não é novo, né? Tem um brasileiro, imagino que seja alto executivo ainda da IBM e que morava nos Estados Unidos, funcionário da IBM, e o trabalho dele era o seguinte, era só pensar em inovação. Então ele ficava lá nos Alpes Suíços, tal, num casarão, com uma vista e tal, e quando tu tiver alguma ideia, tu volta. E era isso. Mas mudou um pouco o foco, porque na verdade ele trazia o negócio para a empresa. Sim. Né? Hoje eles incentivam ele a ser um empresário e a grande empresa fica com um percentual pequeno e incentiva ele a agora, essa geração Y, né? Até me ajudem no conceito da geração Y. Eu vi uma reportagem desse dia, um negócio meio confuso. Né? Antigamente o cara queria ter status, queria ter poder, queria fazer sucesso, carreira dentro da empresa. Essa geração Y, me ajuda aqui, Josiane. Pelo que eu percebi é o seguinte, é o pessoal que quer desafio, mas que não quer muita regra, quer sucesso rápido, não gostou, vai embora logo, não se apega a muitas coisas. Eles não buscam estabilidade como se buscava antigamente. Eles buscam sucesso, buscam prestígio. Então você tem que ver qual que é a necessidade deles. De repente, para um pessoal de uma outra faixa etária, a principal necessidade é a estabilidade. Então eles buscam um emprego formal que dê estabilidade, que dê segurança para que ele possa manter os filhos numa boa escola, tenha uma casa, um plano de saúde. E essa geração que tem, digamos assim, um desapego maior ao material, eles têm outras necessidades, né? Então eles têm, como o César estava colocando, da dificuldade que ele tem com alguns funcionários que não querem se encaixar em determinadas regras. E a tecnologia tem disso, né? Então a gente vê assim, o Google, o Facebook, o Twitter, as pessoas que trabalham dentro dessas grandes redes, eles não se encaixam dentro do modelo formal de trabalho que a gente... Não é aquele padrão sem nenhum estereótipo, sem nenhum aspecto pejorativo, preconceituoso, mas aquela história, até que é proibida na legislação, exige-se boa aparência, que é de um preconceito tremendo, né? Isso aí está proibido hoje, né? É boa aparência? Mas tu pega na área de informática, de software, de criação, é aquele perfil mais solto, né? Mais casual, né? Se tu me permite me corrigir, não é nem dificuldade com esse pessoal, mas é assim, difícil foi enxergar, por exemplo, enquanto todas as empresas hoje, elas tentam barrar a utilização de algumas ferramentas. Então, né, tu pega assim, grandes empresas estão lá tentando barrar Twitter, barrar Facebook, barrar não sei o quê. E a gente, por um determinado momento, também começou a pensar isso, porque vai lá olhar o relatório e acesso ao Twitter. Agora vamos olhar o outro lado do negócio. Saiu um vírus lá no outro lado do mundo, na Oceania, em 30 segundos, todo mundo dentro da tua empresa sabe que tem um vírus novo. Quer dizer, as coisas, elas também, usado para o bem do negócio... Trazem vantagem. Nossa, traz a questão é com responsabilidade. E a maioria das empresas também, usam até para divulgação de seus produtos agora. A gente estava falando no ano passado, por exemplo, de um investimento, uma comparação que se fez lá. Foi gasto $50 milhões para fazer propaganda dentro de um bannerzinho dentro de site e tal, né? Esse ano com 50 mil, com alguém que conhece essa ferramenta de Twitter, e o resultado é muito maior. Sim. Né? Quer dizer, a tecnologia está aí e não tem jeito. Esse pessoal, normalmente hoje o pessoal mais novo, que já vem com esse conhecimento de casa, computador e tecnologia, ele produz muito mais do que a gente que está lá ainda meio dinossauro, tentando usar aquela tecnologia. A estabilidade, tem muita rotatividade na tua empresa ou não? Não. Por sorte, assim, a gente, o pessoal que entrou está lá com a gente ainda até hoje, então nesse ponto está bem tranquilo. Que beleza. E no hotel? Então, Renato, o mercado hoteleiro, a rotatividade, o turnover chamado, ele é altíssimo. Ele é alto, né? Ele é altíssimo. Porém, nos últimos anos, até saiu no relatório do MPE, que você é obrigado a informar a rotatividade da empresa, nós reduzimos o nosso turnover bruscamente, pelo fato de estarmos proporcionando cursos, aulas de inglês, aulas de yoga, trazendo cursos para as camareiras, cursos para garçons. Sabe que na tua área, imagina o seguinte, né? Tem muita gente que vê a oportunidade de emprego,
como um trampolim para conseguir um dinheiro e fazer outra coisa. Exatamente. Coisa assim, né? Ou o recepcionista quer se formar em direito e está ali apenas aprendendo, faz alguns contatos, começa a fazer o network dentro do hotel, né? Sim. Ou seja, se torna mesmo um trampolim ali para a vida profissional da pessoa. Eu quero saber de ti, para daqui a pouco, depois do intervalo. Eu já falei isso aqui trocentas vezes, mas vou falar de novo. Me chamou a atenção que, de um lado, a gente tem o empresário. Eu falo aqui da Grande Florianópolis, mas vale para todo o estado. Né? O empresário que reclama de mão de obra. Mão de obra qualificada e mais do que isso. Não só mão de obra qualificada. Até nos serviços mais básicos, às vezes o cidadão não consegue preencher uma vaga. Ah, mas tem gente querendo trabalhar? Tem. Mas de um lado tem gente querendo trabalhar e do outro lado tem empresário dizendo que, olha, não consigo contratar. É um negócio curioso, né? Até o padre Wilson Groh, que é uma figura maravilhosa aqui na cidade, que tem um movimento, um programa que ele trabalha com a capacitação de jovem de periferia, enfim. Ele diz o seguinte, puxa vida, a gente precisa aproximar. Por exemplo, o meu programa, o programa que capacita jovens dos segmentos empresariais que querem contratar. Quer dizer, de um lado tem gente querendo trabalhar, do outro lado tem jovem que tem empresário que não consegue contratar. Mas o que eu queria dizer, e já repeti aqui, foi o seguinte. Eu fui, neste ano, no Instituto Federal, a antiga Escola Técnica Federal, aqui em Florianópolis, em Coqueiros. E aí lá, conversando com o professor Vinícius, um espaço bacana, bonito, moderno e tal. Nem parece serviço público de tão bonito que é. E funciona, gente qualificada, gente capacitada para trabalhar e tal. E aí ele me dizia o seguinte, Renato, aqui tá vendo aquelas salas ali? Aquelas salas estão vazias. Nós temos cursos gratuitos de camareira e garçom e não aparece ninguém. Curso gratuito. E tem parceria com o segmento da hotelaria aqui da região e com o segmento de restaurantes. O cidadão completa o curso e sai empregado e não aparece ninguém. Eu quero saber se isso acontece também no norte do estado. Vamos para o intervalo. Até já.